Então abra aí comigo 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo de número 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. E se fosse dar um título, seria Deixando as Coisas de Menino. E esse versículo diz para nós: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a palavra de Deus, agradecendo ao Senhor por ela sobre nossa vida. A Bíblia fala para deixarmos a vida de menino. A vida de menino é um processo, você passa por ele. Você nasce, o bebê, chega à fase de menino, adolescência, jovem, até chegar ao adulto e chega até a velhice e às vezes a morte. Isso faz parte da nossa vida. Mas a Bíblia, quando fala sobre isso, é um contexto espiritual que a Bíblia está falando, até porque você vive a fase de menino, fisicamente falando, até um determinado tempo, né? Ninguém nasce jovem, adulto, não. Então, de imediato também, eu quero dizer, por mais que você se torne um adulto, ou até chega na idade muito velha, você ainda não deixa ainda as coisas de menino. Você já ouviu o caso de pessoas quando chega uma certa idade e fala que ela parece que ela regride, ela vira uma criança de novo. Algumas reações que algumas crianças têm, alguns adultos eles passam a ter e velhos passam a ter. Então deixar as coisas de menino por completo não vai. Quer ver, por exemplo, quando algum adulto comete algum erro e as pessoas exortam, falam assim: olha só, coisa de menino, não era para ter feito isso. Todo mundo exorta outras pessoas falando dessa forma. E também deixar, né, a vida de menino sendo velho nas atitudes, elas são importantes, porque você não pode também estar adulto, velho e tendo mais atitudes de criança. Isso aqui é uma outra observação. Não pode, você é adulto. Até porque quando você se depara com uma criança quando tem alguma atitude nobre, uma atitude que você não esperava dela, ou alguma reação de algum bem, de algo que ela faz, você elogia. Até um novo convertido, quando um novo convertido faz algum ato diferente, maravilhoso, você elogia, fala: olha, apesar de você ser novo convertido, mas suas atitudes são bem diferentes. Quando o nosso filho menor, o David, faz alguma coisa, né, de que coisas que até pessoas adultas não fazem, um jovem não faz, e a gente elogia ele: poxa, o David tão menino, tão pequeno, e fazendo coisas que nem adulto fazem. Outra coisa, e nessa passagem, de repente você possa pensar que o apóstolo está falando talvez da sua infância, ou o apóstolo ele está falando talvez da infância de alguém, ou de repente ele está lembrando de alguma criança. Por isso que ele está exortando nesse versículo de número 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele não está falando nada da sua infância. Aqui ele não está falando também de uma outra criança. Ele está falando de um contexto espiritual. E nós podemos até, por exemplo, falar de um comportamento menino que ele tinha, que ele perseguia aqueles que eram discípulos de Jesus. Ele era um homem que perseguia, né, e depois ele passou a ser perseguido, ele passou a entender. Podemos até dizer que aquelas coisas de menino, no contexto espiritual que ele fazia, ele deixou para trás e passou a entender, passou a ser maduro espiritual. Então ele não perseguia mais, passou a ser
perseguido depois do seu entendimento. Então a resposta especificamente é não. Ele não está falando da sua infância, do seu momento de infância, não, ele está falando das atitudes, né, de menino que ele tomava. Então, e outra coisa, uma conotação de que ele teve de profundidade, de que ele precisava mudar, a mudança. Ele fala: olha, eu pensava, agia, me comportava, tudo como menino. E quando ele fala, e aqui por exemplo, capítulo 13, né, que fala que tudo termina na piedade, no amor, aqui realmente faz comparação de algumas coisas que não são tão importantes, coisas que às vezes damos tanto valor, às vezes tantas coisas no contexto espiritual do dia a dia, mas ele exorta, ele aproveita também essa passagem do versículo 11 para estar falando sobre isso. Então, o que me faz um menino, o que me faz ser como menino, é na mentalidade. Às vezes somos meninos, é na mentalidade. Pensar, se você for prestar atenção, essas coisas que o apóstolo falou nesse versículo, falou: quando eu era menino, tudo é no contexto ligado à mente. Olha só, presta atenção. Eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Entendeu? Depois fala que ele chegou a ser um homem. Então você vê, é tudo na questão da mente, do intelecto. Então isso é comparado ao que? A um próprio menino, porque o menino ele não tem o seu raciocínio total, ele não tem a maturidade para discernir todas as coisas, ele não sabe todas as coisas, ao ponto de que nós também falamos sempre de que ele é menino, ele não vai conseguir entender. Já viu quando a gente quer conversar alguma coisa muito séria, muito profunda, ou de coisa que não cabe para a criança, o que a gente faz? A gente se recolhe, vai para o canto e a gente conversa entre adultos alguns assuntos, porque é pesado conversar às vezes na frente de uma criança, de um menino. Por quê? Por causa da mentalidade, do raciocínio. Ele ainda não tem toda a sua formação ainda, porque isso é um processo, é um tempo, leva tempo para isso. Então tudo bem, vamos mais algumas observações. Homens que, por exemplo, que têm atitudes de meninos, eles sendo adultos, por exemplo, homens que ficam disputando cargos, homens que ficam disputando ministério, homens que ficam, por exemplo, tentando se dar bem sempre um contra o outro. Quem faz isso? O menino, são as crianças. Aí quando se exorta para falar que é para deixar coisas de menino, tem gente que não deixa coisa de menino. Uma coisa que a gente vê nos dias de hoje, pessoas, igrejas disputando com a outra, ministério, homens que se dizem de Deus ficam disputando um com o outro para ver quem está certo, quem está errado, quem é melhor ou quem é pior. Coisas de menino. Quem faz isso é criança. Então já está a palavra nos chamando a atenção. O apóstolo Paulo falou de que ele tinha essas atitudes, ele mudou. Ela já começa a nos exortar para que você possa deixar coisas de menino. Muitos não deixam, mas vamos mais profundo, porque as atitudes infantis farão parte da vida com as atitudes. Ela, por exemplo, passa pela mente, sem o seu amadurecimento. Então ela é infantil, é um menino. Então isso vai simbolizar nas atitudes. Todo mundo fala sobre isso e até condena, fala: poxa, o cara, burro velho, olha o cara de idade com atitudes de menino. Não é isso que a gente fala o tempo todo. Então isso deve acontecer sempre, para que possa mostrar e para, por exemplo, simbolizar de quem é menino e de quem é adulto. Entendeu?
para simbolizar de que eu tenho que deixar as coisas, como o apóstolo Paulo deixar as coisas de menino e me tornar um adulto. E a palavra de Deus nos exorta a todo momento de que devemos amadurecer, e essa mudança ela precisa chegar, mas ela não é de fora para dentro. Igual, por exemplo, um menino tentando ser um adulto, como agora tem um pregador aí muito jovenzinho, e ele exortando pessoas muito mais velhas. Então quer dizer que aquele externo exortando uma coisa tem que ser mudada lá dentro. Não, a mudança sempre para o amadurecimento, para deixar as coisas de menino, ela tem que começar de dentro para fora. Às vezes você pode ter uma aparência de adulto, até alguns adultos, mas de repente ainda é um menino. É um menino no relacionamento conjugal, é um menino na parte financeira, é um menino nos compromissos, é um menino com as coisas de Deus, ou como simbolizado também como um novo convertido. E a palavra nos exorta que lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de 1 a 2, e fala sobre isso, que você precisa ter mais coisas sólidas, deixando esse leitinho racional. Você tem que ter um crescimento, partir para outras coisas. É como simbolizado pelos crentes no dia de hoje, ficam cheios de mimimi, se ofendem por qualquer coisa, eles são de rebelião, eles são de agir contra outros, são de falar mal do outro, são de agir contra o outro. É coisa de menino, são coisas infantis, pessoas que não cresceram. E sabe o que elas fazem? Eu vou sair da igreja, eu vou sair da presença de Deus, eu não quero saber mais dos irmãos, estou de mal. Quem faz isso? Menino. Já viu o dedinho? Estou de mal, não fala comigo por um período. Já viu como reagem as crianças? Quando não faz a vontade dela, o que ela faz? Ela quer fugir, ela quer ir embora. Tem um monte de adulto aí com atitude de menino, fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma besteira, né? Mas só que você pode até entender o menino, mas o que tem de gente adulta fazendo isso. Irmãos, e no final eu quero levar para quê? Para o lado espiritual. Eu estou preocupado aqui, tanto que se você quiser continuar como adulto aí, ter coisas de menino, sempre você vai ter coisas de menino, mas você não pode ter a maioria das coisas de menino. Tem gente que é aventureira, tem gente que é alegre, tem gente que é como um menino ou uma menina, tudo bem, mas do que nós iremos aqui bater é questão espiritual. Não confunda. Você não pode ser menino espiritual a vida inteira, porque a palavra exorta. O apóstolo Paulo passou por essa mudança e achava que era o cara e perseguia aqueles que estão agindo contra o reino de Deus. Quer ver uma coisa que eu não faço hoje? De jeito maneiro. O negócio é de carnaval, tem que ficar falando mal de Jesus Cristo, e que fica botando o diabo lá, que tem entidades, né? É ficar combatendo contra essas coisas. Quem disse que Jesus precisa de defesa? Quem disse que Deus precisa de defesa? Quem disse? Quem vai agir contra o reino de Deus? Quem vai acabar com o reino de Deus? É um carnaval? É uma fantasia lá que o cara colocou? Entendeu? Eu não fico preocupado com essas coisas. Mas vamos continuar. E outra coisa, porque isso tem que acontecer. Então, essas atitudes de menino no contexto espiritual, elas são condenáveis, entendeu? Essas situações que vêm na mente, ela precisa ser tratada, como também o apóstolo Paulo, ele foi tratado, como fala no versículo 11, nessas ações, do que falava, do que pensava e do que ele raciocinava. Então precisa a sua mente ter uma mudança. Você precisa virar a chave. Tem gente que está há quanto tempo no evangelho e é menino no comportamento, na atitude,
e no conhecimento. E no conhecimento. É menino. Até os meninos, quando eles, primeira coisa que tinha no passado, passava pelo jardim de infância, depois a alfabetização, depois era de primeira a quinta série, depois de sexta até a oitava série, depois vinha o segundo grau. Mudou com as coisas de hoje. Então é um processo. Na escola, a mudança. E na vida espiritual? A pessoa parece estar no jardim de infância. Tem que ficar tratando ele como um bebê o tempo todo, como um menino. Mas que vida espiritual é essa? Tendo vida de menino, faccioso. E outra coisa, um detalhe: o que faz o menino? Porque ele tem algumas reações como menino. É o que ele vê, é o que ele sente, é o que ele ouve. Não pode ver um brinquedo, já viu criança como é que é o menino? Não pode ver brinquedo do outro, fica de olho grande, eu quero esse brinquedo. É o que sente, se magoa com muita facilidade. Já viu que o menino também, às vezes, a gente até costuma dizer, olha só, cuidado, não fala perto do menino, porque se bobear ele vai te queimar, ele vai falar. São três coisas bem destacadas, às vezes, na vida de um menino. E os adultos espirituais? Aquele que diz que tem vida espiritual, rapaz, ele erra no que vê, fica, sabe, a concupiscência dos olhos, daquilo que ele deseja, é muito sentimental, vai muito pelo que sente, é muita emoção, é um crente que não pode ouvir qualquer coisa que se ofende. Uma criança que não tem uma estrutura psicológica, não tem a idade, a mente ainda formada, até se compreende. E você fica a vida inteira como menino, como criança, não pode falar. Uma das coisas que eu mais escuto às vezes dos meninos, que para mim são meninos espirituais: ah, você exorta muito. É muita palavra de exortação. Você deveria se alegrar. Provérbio, a palavra fala, entendeu? Quando você é exortado, você tem que se alegrar por essa exortação. Se é um sábio, se é alguém entendido que está falando, retenha, não é um tolo. E hoje as pessoas estão incomodadas, não querem ouvir. Se comporta como quem? Já viu como o menino se comporta na escola quando ele não quer nada? Um menino, uma criança não quer nada na escola. Vamos lá? Não é focado, fica doido para chegar a hora do recreio, só pensa na merenda, só pensa nas menininhas, só pensa nas brincadeiras, não obedece o mestre, os professores, não faz o dever de casa, mente. Ou quando é expulso, manda um bilhetinho para entregar para a mãe, ele não entrega. Quem são esses? Os crentes. Não obedece ao mestre, não é focado, não estuda, não lê, não serve para nada. Sabe o que vai ser? Sabe o que vai acontecer? Vai ser expulso. Eu era totalmente desfocado na minha idade de 13 para 15 anos. Eu estudei no colégio Hernani Faria, lá em Neves. Marcão conhece, passou muito em frente lá pilotando, né? Hernani Faria em Neves. E tinha uma regra no colégio Hernani Faria: se repetir 2 anos, vai ser expulso da escola. Eu repeti 2 anos na minha vida, eu fui no Hernani Faria, eu repeti e fui expulso da escola. Aconteceu isso comigo, porque não era focado, só queria saber de garotinha, de namoradinha, só queria saber de futebol, entendeu? Só queria saber dessas coisas, matava a aula direto para ir para outros lugares, fazer outras coisas, totalmente desfocado. Eu fui expulso da escola. Você vai ser expulso do reino se não focar na palavra, se não estudar a palavra, se não obedecer o mestre. Tem gente que faz parte de um corpo, mas ele não é focado, ele não está ali, não está junto. Sozinho não tem como. É o corpo de Cristo.
Cara, eu nem entro na discussão se é para fazer parte do corpo ou não. A palavra já orienta. Deus não chama ninguém. Até para andar você tem que andar em dois. Já começa por aí. Você tem que ter sim. Tem que ter alguém para que possa te orientar, te exortar. Os mais velhos, os mais idôneos, aquele que venha te dar instrução. Mas a vida espiritual de muita gente é como se tivesse um período ruim na escola. E aqui, olha aqui, rapaz, vejo um monte de gente também que deve ter sido ruim na escola. Ah, Gilmar? Olha para Gilmar, deve ter sido uma praga na escola. Confere? Eu sou profeta, tá vendo? Juliana também não tem cara que foi santa na escola. Foi santa na escola? Foi santinha? Marcão foi santão lá na escola? Não, revela a Deus. Olha Deus mostrando. Michele, mulher, pá, lá na escola, como é que era? Certinha? Caraca. Luciana? Não, você não era certinha. Você era certinha? A Ana Cláudia você lembra que Ana Cláudia falava que ela aprontava aqui no Santo do Mão. Eliane tem cara de que Eliel, olha perguntar Eliel, isso aí tem cara de que não matou o professor porque matam o professor no dia de hoje, né? No dia de hoje matam. Os professores antes podiam, né, até pegar na orelha, né, fazer algumas coisas, que fizer hoje apanha. Então, gente, isso não pode continuar. Isso é coisa de menino, na época de escola, no passado, quando a gente aprontava. Vocês dizem aqui, os garotos tacaram pedra aqui no vizinho aqui, meu Deus do céu, coisa de menino, as atitudes de menino. Aí a pessoa quer viver no reino de Deus, quer viver a vida espiritual com coisas de menino. Não pode, está errado. Então, irmãos, a conversão deveria nos dar um amadurecimento, crescer, como diz a palavra, na estatura de varão perfeito. Passar por um tempo como menino, tudo bem, mas precisa ser mudado, entendeu? E uma pesquisa feita, eu procurei tudo, né? Sabe qual é a idade de maturidade, principalmente da parte dos homens? Das mulheres eu não vi, dos homens é a partir dos 44 anos de idade. 44 é a idade assim boa, para assim que a maioria dos homens se tornam maduros. Eu creio que a minha maturidade veio após os 40 anos, até porque foi uma palavra até de um pastor. Realmente Deus usou a boca dele e foi certinho. A partir do período quando quando ele falou aquilo para mim, eu percebi que isso aconteceu. Até eu e Lu, a gente conversou muito sobre isso, entendeu? Então, o comportamento infantil de menino tem que ser tirado da nossa vida. Tem alguns versículos que eu pedi até a Juliana para separar, quando a Bíblia fala, né, para que a gente possa ser como menino. Mateus capítulo 18, versículo 3 e 4, fala no contexto, ele disse, em verdade vos digo, se não vos converteis e não vos fizeres como meninos, de modo algum entrareis no reino de Deus. 4, portanto aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é maior no reino dos céus. Para se tornar como menino, como? Na humildade, entendeu? Na humildade e na pureza, sem nenhum problema. Aí sim, você tem que ser como um menino. Deixar vir as minhas crianças por causa do contexto da inocência. Mas aí quando já começa a pegar, Lucas aí quando precisa não, aí lá Efésios 4,13, que já começa a falar da imaturidade e da ingenuidade. Efésios 4,13, quando já exorta a cada um de nós. E depois 1 Coríntios 3, versículo 2, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida de estatura completa de Cristo. Olha o que a gente falou, entendeu? Aí já começa a exortar a deixar uma vida de menino e ter uma atitude de homem.
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Olha o que diz ali: como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Mais um. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Coisas de quê? De carnais e de meninos. Está vendo o que a palavra fala? Ela é tremenda, ela passa coisas tremenda para a nossa vida, até Efésios 4:14, mas não vou estar usando mais não, e às vezes são frágeis. Bota só para mim ainda, Hebreus capítulo 5, o versículo de número 12, né, que são frágeis, né, homens frágeis, pessoas espirituais frágeis. Hebreus 5:12. Então, a Bíblia, você vê, olha lá, porque devemos já ser mestres pelo tempo, ainda necessidade que torne a ensinar quais sejam primeiro rudimentos das palavras de Deus. Eu vos havei feito tais necessidade de leite e não do sólido mantimento. Que vergonha! Aí ele exortando, falou: olha só, eu não posso falar a vocês coisas sólidas, eu tenho que falar como a carnais, assim, a pessoas, a meninos, pessoas que ainda não conseguem receber coisas. Como é que vocês vão ver o plano de Deus na sua plenitude? Como vai contemplar a vontade de Deus? Quando é que você vai? Quando a sua mente tiver amadurecida, quando você tiver voltado completamente. Os discípulos, eles tinham atitude de menino, ao ponto que ele falou todo momento: eu tenho que dar minha vida, eu tenho que morrer para que em sacrifício de muitos. E eles com atitude de meninos, não aceitando, fazendo beicinho a todo momento. Então, chegando ao ponto de trazer para vocês a luz do que a gente falou até agora, né? A Bíblia usa a imagem da criança para enfatizar a necessidade de humildade e de uma fé pura, inabalável, como a de uma criança, para se aproximar de Deus. Além disso, reconhece a imaturidade e a necessidade de crescimento espiritual, incentivando o abandono das coisas de menino para alcançar maturidade em quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus. Como você pode conquistar outros com atitudes de menino, sendo imaturo? Você precisa ser adulto, entendeu? Devemos amadurecer todas as áreas da nossa vida, desenvolver, passar a ser uma pessoa equilibrada, não ter desequilíbrio. Outra coisa, não podemos ser como criança no entendimento, como na escola, a vida inteira fazendo isso. E Paulo fala daquilo que nós falamos ainda agora, de comer. Temos que estar completamente ligados nisso. Falamos muito como crianças, não podemos ser assim. E 4 coisas importantes, vou passar essas 4 coisas para que a gente possa estar encerrando essa palavra. O que separa os homens do menino? Já viu que todo mundo fala? Agora que vamos ali ver onde serão separados os homens dos meninos. Sabe quando? Primeiro, quando terminamos as coisas que fazemos. Foi isso que a gente falou lá em casa na nossa mesa, não foi? Eu, Luciana, David, Gustavo, Tiffany, a gente estava lá batendo papo. Aí eu contei até uma história, que na casa do meu pai e de meus tios, o pessoal da antiga aí lembra disso,
quando se reunia todos os parentes para destelhar toda a casa, lavava a telha uma por uma, aquela telha francesa, e botava de volta. Isso tinha que ser no mesmo dia, porque podia chover. Normalmente às vezes era no sábado ou no domingo que se fazia isso. Aí eu lembrei disso na mesa ali. O que aconteceu? Meu pai marcou todo mundo, eu comecei a engatar e lavar as telhas com escova, junto com meus tios, com todo mundo. Meus primos tudo brincando, os meninos tudo brincando. Eu estava lá, um menino de 10 anos de idade lá trabalhando. Mas eles passaram com uma bola. Homero, vem jogar bola. Eu fui, larguei a telha e fui. Depois ainda apanhei ainda do meu pai. Você tinha que ter ido até o final, você tinha que ter terminado. Eu vi a bola. Coisas de quê? Coisas de quê? Vamos ver se pode ler. Coisas de menino. Era tão normal. Mas quando que eu serei diferente? Quando eu pegar as coisas para fazer e quando eu terminar. Já reparou que menino não termina? Você dá alguma coisa para ele fazer, ele não termina. Tem muitos que dizem que são espirituais, que são adultos, mas pegam muita coisa para fazer, principalmente na obra de Deus, e não terminam. Por quê? Porque são meninos. Quem bota a mão na arado não pode olhar atrás. A seara é grande, seus filhos são poucos. Deixa essa vida de menino espiritual, bota a mão na arado, vai até o final. Não seja um menino. O menino até a gente compreende, entendeu? Segunda coisa, quando passamos a tomar decisões, o que os meninos mais falam? Você manda ele fazer alguma coisa na hora. Luciana manda ele fazer alguma coisa. Não, agora não. Isso aí não. Depende. Eu não quero. Não é minha hora. Não é isso? Às vezes tem pais que tem que decidir coisas para o filho. Ele depende. Agora não estou com vontade. Pode ser até que eu faça. Gideão, você pega capítulo 6. Gideão falou assim: eu sou da menor casa, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, coisa de menino. Eu serei contigo, Gideão. Eu serei contigo, Gideão. É Gideão capítulo de número 6, eu acho, é isso mesmo, é 6. Aí quando é 6, 6 a partir do versículo número 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Homem, respondeu-lhe Gideão: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir ao Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Coisa de menino, infantil. Aí ele falou assim: e quando eu era menino, aí ele falou mais assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livra Israel da mão dos midianitas, porventura não eu te enviei? Ele disse: Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Está vendo? Atitude de menino. Seja como um gigante, seja como um adulto, seja valente. Davi, podemos aqui lembrar de Davi, era um menino, mas teve a atitude de quê? De um grande homem de Deus. Enfrentou quem? Um gigante. Você está vendo a diferença